Boa noite, está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Há quem diga que ele é a plenitude da palavra. Para outros é o argumento dos sábios, mas às vezes pode significar omissão. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o valor do silêncio. No dia a dia, quando é melhor falar e em que momento é preferível calar? É possível acreditar algum valor ao silêncio? E para falar sobre esse assunto conosco hoje, eu recebo a Maria Lúcia Rajão, da Organização Humanitária e Educacional Arte de Viver. Maria Lúcia, boa noite. Boa noite, Pai. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Para esse bate-papo espiritual sobre uma questão muito cotidiana, que é fazer silêncio, ou o desafio de fazer silêncio em meio a tanto barulho. Portanto, o que é o silêncio? Bem, nós temos que pensar o silêncio em contrapartida ao ruído, ao barulho, né? Então, existe todo o barulho externo do dia a dia, dos carros, dos sons, mas a nossa mente também é muito ruidosa, ela conversa com a gente o tempo inteiro. Eu estou aqui conversando e a sua mente também deve estar conversando aí. Então, é isso, a gente tem que tomar consciência que a nossa mente, essa é a natureza da nossa mente, essa conversa, e como é que eu posso silenciar a minha mente. Nós, da Arte de Viver, nós silenciamos a mente através da respiração. Quando eu tomo uma respiração profunda, eu trago a mente para o momento presente, e aí eu consigo silenciar minha mente. É assim que a gente silencia. Então, nesse sentido que você está refletindo, me faz pensar que o ser humano é um todo. Sim. Ou seja, se o mundo externo traz muito barulho, significa que eu tenho barulho interno também. Muito barulho interno. Correto. Agora, é verdadeiramente um desafio, em meio a tanto barulho, desenvolver essa técnica de fazer silêncio. Porque o silêncio, ele depende de algo externo, mas muito mais de algo interno. Sim. Eu posso... o que acontece? O barulho externo, eu posso estar num silêncio externo, mas a minha mente como um furacão. Então, o que eu preciso fazer no mundo, que é o desafio hoje, né? Tantas conexões, tanta internet, tanta agitação, tanta mudança. Como silenciar a minha mente? Porque não é muita vantagem eu ir para o alto do Himalaia e falar, estou em silêncio, né? Lá está tudo silêncio. Mas como fazer isso no dia a dia? Correto, isso é importante para mim. No dia a dia, eu posso tomar, por exemplo, uma atitude de ir a uma praça. Contemplar, por exemplo, quem passa, a beleza de uma flor, a árvore, a grama, os pássaros, enfim. Isso me ajuda a fazer silêncio. Sim. Tá. Estar com a natureza ajuda porque nós somos natureza. Então, quando eu saio de uma cidade de concreto e me dirijo à natureza, eu estou fazendo essa conexão. E essa conexão me faz ter essa minha conexão interna. Uma outra questão, o convívio, por exemplo, com um animal doméstico, me faz fazer a experiência do silêncio? Sim, porque o animal também vai nos trazer, né? O animal é puro, né? Ele está ali todo, é coração, é puro coração. E essa conexão que nós precisamos fazer hoje em dia é uma conexão que vem da mente, esse caminho da mente ao coração. É um caminho muito pequeno, de um palmo. Mas muitas vezes a gente leva uma vida inteira para fazer esse caminho. Correto. Agora, o desafio da nossa sociedade hoje eu acho que é muito maior, porque é uma sociedade consumista, competitiva, de comunicações muito rápidas, é uma sociedade do agito. É uma sociedade que nos incita o tempo inteiro a estar em movimento e nunca estar em silêncio. Não é verdade? Sim, mas esse é o grande desafio. Mas nós estamos nesse movimento todo, mas sempre desejantes, sempre desejantes. E eu consigo alguma coisa e quero outra. E eu consigo alguma coisa e quero outra. E eu consigo alguma coisa e quero outra. Mas
quando é que eu estou na plenitude do meu ser, em conexão com a minha alma, com, chamei o self, dependendo da religião da pessoa, ela pode denominar isso, qualquer vários nomes. Quando eu faço esse silêncio e faço essa minha conexão. Agora, nesse processo todo, ocorre que muitas pessoas têm medo de estar em silêncio. Parece que elas fogem de si mesmas. É muito difícil olhar, né, para dentro da gente, que ali eu vou ver o quê? Os meus medos, as minhas ansiedades, os meus padrões. E esse silêncio, quando eu faço esse silêncio, eu me deparo com tudo isso. E quando eu me deparo com tudo isso, eu tenho que relaxar, né? Eu relaxo. E através da respiração eu consigo limpar esses meus padrões. Pois é, mas se a pessoa foge de si mesma, é pior. Sim. Então, eu tenho que encontrar a minha base, o meu eu real, que tem recalques, que tem frustrações, que tem sofrimento, que tem desejos que não foram realizados, etc. Assumir isso de uma forma relida, integrada. Você fala aí da respiração, eu digo de uma forma elaborada, de uma forma espiritual, para eu viver bem, né? Senão eu vou viver mal. Sim, vou mas fugir o tempo todo. Tudo isso não é a sua natureza. A sua natureza é o amor. Isso tudo é como se fosse impressões que a gente acontece e pregam na nossa janela da mente. A gente vai crescendo e essas impressões vão ficando lá e a gente não aprendeu durante a vida como limpar essas impressões. E a gente limpa através da respiração. Eu consigo, e quando eu limpo essa janela da minha mente, eu consigo enxergar a vida com as cores que ela tem. Quando a minha janela está muito poluída, eu olho lá para fora e ela está turva. E eu acho que a vida é turva, mas a vida é linda, a vida é um amor. Ela tem a cor das lentes dos seus olhos. Isso. Tá certo. Bom, eu tenho aqui a participação da Ângela Almeida. Ela diz o seguinte: ser inteligente é usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. É verdade, Maria Lúcia? Verdade. Nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? A gente tem que escutar mais e falar um pouquinho menos, né? Saber a hora de colocar, quando a gente está 100% no momento presente, né? Ouvindo. Porque muitas vezes, Padre Márcio, a gente está falando aqui do barulho do dia a dia, a pessoa está ouvindo, mas está com atenção em outros lugares. Quando eu estou 100% no que o outro tem para me dizer, eu consigo dar um bom conselho, eu consigo ser uma boa amiga. Ok. Bom, Ângela, obrigado pela sua participação. A Sandra Mara diz o seguinte: o silêncio é o caminho para atingir o equilíbrio e chegar até Deus. Esse caminho só atinge o equilíbrio quem faz silêncio, quem se depara consigo mesmo. Ou o equilíbrio é um ideal inalcançável? Eu acho que o equilíbrio é alcançável porque Deus está dentro de cada um de nós. E quando eu me silencio, eu me encontro com Deus. Então isso é lindo. Tá certo. Bom, Sandra, obrigado pela participação. A Gláucia Garcia diz o seguinte: é muito melhor pensar sem falar do que falar sem pensar. Bom, obrigado pela participação, Gláucia. Vamos lá, nosso bloco está indo para o final. Diante de tudo que estamos falando, o silêncio, então, certamente é um bem físico. Por exemplo, se eu uso a voz adequadamente, se eu falo menos, eu vou poupar as minhas cordas vocais. Mas é também um bem para a mente, um bem espiritual. Você pode falar um pouquinho disso? Sim, com o silêncio, eu consigo fazer essa conexão, né, que nós estamos falando, essa conexão com o meu interior, com o meu espírito, com o meu ser eterno, né? Com Deus. Então, quando eu faço esse silêncio e essa conexão com Deus, eu me encontro na minha totalidade. E desse lugar que é eterno, que não muda, porque a centelha divina, eu consigo olhar para a minha vida e ver se ela está no rumo certo, eu consigo fazer qualquer arranjo que eu precise. Não, esse caminho não está bacana, eu vou... Tá. Então, nesse sentido, o silêncio é um caminho para o autoconhecimento. Sim. Né? E autoconhecer-se é uma tarefa de cada dia, né? É uma tarefa. Porque o ser humano se surpreende muito, né?
autoconhecer é uma tarefa, eu acho que é de vida, né? A gente veio aqui com essa tarefa de se conhecer e descobrir o que viemos fazer aqui, né? E cumprir essa missão. Tá. Você tem um foco na arte de viver e fala muito da respiração. Agora, para quem não é da arte de viver, para a pessoa do dia a dia, o que você diria que é importante para aprender a fazer silêncio? É apenas um treinamento ou tem, por exemplo, a descoberta de experimentar algo bom que o silêncio me traz? É uma conjugação das duas coisas. Igual quando eu quero aprender a jogar tênis, eu preciso de um técnico ou um professor. Tudo na vida a gente teve professor. Então, o silêncio também, muitas vezes, eu preciso de alguém para me guiar. Como fazer um silêncio? Mas sentar. Uma pessoa que não conhece nenhuma técnica de respiração. Entre numa igreja, sente no banco da igreja. Feche os olhos e apenas observe os pensamentos como nuvens. Apenas não segure os pensamentos. Vai vir um pensamento, esqueci de fazer compras, e deixa ele ir. E vai vir um outro pensamento, tem que passar na casa da minha mãe, e deixa ele ir. E fique lá sentado, de olhos fechados, apenas observando o pensamento. Eu tenho um amigo que diz assim, o silêncio é a homenagem que o Espírito presta à palavra. De tal forma que é no silêncio que nós nos encontramos, é no silêncio que eu encontro a beleza do outro, que eu descubro verdadeiramente quem é o outro. Eu tenho que me silenciar, senão eu vou ver no outro aquilo que eu quero enxergar e não aquilo que ele é verdadeiramente. E é no silêncio que eu descubro a Deus também. Né? Bom, nossa conversa está só começando, vamos descansar um pouquinho e voltamos já já. Bom, você conhece a Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Participando, você colabora com a TV Horizonte e a Rádio América. Apoia a manutenção do Santuário Nossa Senhora da Piedade e ajuda a construir a Catedral Cristo Rei, que será espaço de fé, projetos sociais e cultura. Por aqui no programa Conexões, estamos conversando sobre o valor do silêncio. E você, consegue fazer silêncio em algum momento do seu dia? Como? Diga como você faz. Ligue para nós, 3469-2531. Ou envie e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes.